a gente traz ele que veio como novidade, pertence ao Atlético, aliás, está no Atlético e vai ficar por um ano aqui. E chega com status de ótimo jogador, revelação ali no Corinthians, estava treinando no CSA. O Pedrinho já está conectado aí com a gente para falar ao vivo. Alô, Pedrinho, acorda, Pedrinho, deve ter feito isso. Cara, quando lançaram essa música, o Pedrinho deve ter pensado, caceta, ferrou com a minha vida. Bom dia, Pedrinho, seja bem-vindo ao 98 Esportes. Bom dia, obrigado, é um prazer poder estar falando com vocês aí e tenho certeza que será um ótimo papo aí pra gente ter muito o que conversar. Então. Obrigado, a gente que agradece também a comunicação do Atlético, o Cássio, o Guilherme, que ontem na correria eles atenderam a gente e hoje ainda durante o programa nós fomos avisados da sua participação, ficamos eternamente gratos e a comunicação, como eu fiz agradecimento ao América, faço agradecimento ao Atlético também. Pedrinho, você estava no Shakhtar na Ucrânia e aí, cara, acontece aquilo tudo, né? E ainda está acontecendo. Queria que você relatasse, desse o testemunho pra gente, como é que foi a sua situação lá, a saída, aí vem para o Brasil, treina no CSA até o fechamento com o Atlético. Mas, em especial, como é que foi essa guerra Ucrânia-Rússia, essa confusão toda, como é que foi para você? Muito bem-vindo ao 98 Esportes novamente. Obrigado mais uma vez. Então, foi uma situação muito complicada pelo fato de como tudo aconteceu. Acredito que a gente estava vivendo um bom momento lá, a gente vinha na liderança do campeonato e a gente estava fazendo uma pré-temporada na Áustria, então a partir do momento que nós voltamos, demorou acho que uns 2 dias, pelo contrário, a gente estava fazendo na Antalya uma pré-temporada e a partir do momento que a gente chega em Kiev, tinha já as suspeitas que poderia acontecer, mas a gente nunca imagina que vai acontecer uma coisa dessa. E assim que aconteceu, a gente ficou todos meio que sem saber o que fazer. A gente entrou em contato com o clube, procurou saber quais seriam as medidas. A gente acabou indo para um hotel e isso, com o passar do tempo, a gente foi ficando agoniante, né? Porque estava vendo aquilo tudo acontecer, escutando os barulhos e tal, e estávamos com a nossa família, minha esposa e minha filha, e muitos ali também estavam. Então, querendo ou não, a gente fica um pouco apreensiva do que se fazer, né? Ainda mais a gente estando num país onde a gente não conhece muita coisa. Mas a gente tentou manter a tranquilidade, a calma, e a gente sabia que no momento certo Deus iria nos ajudar a poder sair de lá. Então, foi mais um problema mental mesmo, onde a gente não tinha a solução do que fazer, mas com o tempo as coisas foram resolvendo, mesmo no sacrifício a gente pôde conseguir sair de lá, graças a Deus. E no momento que eu cheguei em casa, procurei aproveitar um pouco do tempo com a minha família e tal, e depois vi que eu precisaria estar treinando cada vez mais para poder me manter no ritmo. Foi onde apareceu a oportunidade de treinar lá no CSA e acabei passando um bom tempo lá, que me ajudou bastante. E depois de um longo tempo treinando lá, houve a oportunidade de poder vir para o Atlético. Então, foi algo, bem dizer, resumidamente, o que aconteceu. Você chegou a ficar preso lá no país? Chegou a ficar preso na Ucrânia? Você, família? Você fala desse afetar psicologicamente, só imagino mesmo quanto difícil deve ser. Ou teve relatos, ou algum conhecido, amigo, colega de profissão passou mais aperto? Chegou a ver bombardeio assim, ô Pedrinho? Nós ficamos em meio que um bunker que tinha lá, um hotel, na verdade, e a gente ficamos 3 a 4 dias lá. Tinha acho que 50 pessoas, jogadores do Shakhtar, do Dinamo, outras pessoas também que ficaram por ali. A gente ouvia barulho de tiro, bombas às vezes, claro que era um pouco abafado pelo fato que a gente estava na parte de baixo do hotel, mas a gente escutava quando a gente sempre subia para tomar banho, para fazer alguma coisa. Então isso era o que nos deixava com mais receio e medo, porque a gente achava que em qualquer momento eles poderiam invadir lá. E então a gente, cheio de crianças e as nossas famílias, a gente só pensava nisso. E para poder sair não tinha muitas opções naquele momento. Por isso que a gente sempre aguardava para ter uma saída segura. Você tá louco, Cabidão. Nossa, verdade, uma situação bem complicada. Inclusive,
A gente falou muito sobre isso, né? Quando estourou a guerra, né? Entrevistando os jogadores lá, jogadores, né? Jogadores, agora eu não lembro de qual equipe estavam, mas, ô Pedrinho, você teve uma situação no Benfica que acabou, né, culminando na sua ida para o Shakhtar, né? Você explode no Corinthians, é vendido por uma alta cifra para o Benfica, mas em Portugal você não jogou tanto, né? O que aconteceu de fato lá? Porque a gente sabe que você tem bola para jogar, sem dúvida nenhuma, na Liga Portuguesa, né? Sim, claro. Como você falou, a partir do momento que eu fui vendido, saberia que era uma oportunidade única, até que eu fui comprado, na verdade, quando o treinador era o que estava num... Esqueci o nome dele agora. Era o anterior ao técnico ao técnico Jorge Jesus. Wolverhampton, não? Como? Que está no Wolverhampton? Acabei esquecendo Rubem o nome Lage. dele agora. Isso, Lage. Aí cheguei lá, cumprimentei ele, tudo isso, mas a partir do momento que a gente voltou, por causa da pandemia, quando voltou já não era mais ele. Então, aí apareceu a oportunidade que foi o Jorge Jesus, e eu acredito que, como eu sempre falo, eu acho que o jogador ele precisa de confiança para poder desempenhar o seu futebol, e eu acho que ele sem a confiança, não adianta ter o talento que tem, porque acaba prejudicando dentro de campo. E eu também vinha de um tempo parado por causa da pandemia, tinha saído do Corinthians 4 meses, até comecei jogando, o primeiro jogo fui titular, mas aos poucos não começava a entrar, entrava há pouco tempo, e eu acho que também a minutagem para você entrar dentro do jogo, ter tempo suficiente para mostrar o seu futebol, eu acho que é bastante importante, e isso foi o que não aconteceu lá. Ô Pedrinho, você falou do tempo sem jogar, né? Chamou a atenção os 4 jogadores que chegaram ao Atlético agora nessa janela de meio do ano, né? O Pavão ainda não tinha jogado nessa temporada, você tinha jogado em janeiro ali na pré-temporada do Shakhtar, o Kardec também há muito tempo parado, o Gemerson que jogou mais próximo, jogou até abril na temporada lá na França. E a gente sabe que o calendário, esse ano em especial, por causa da Copa, ele tá mais caótico do que a gente já está acostumado aqui no futebol brasileiro, né? Como é que tem sido para você, depois desse tempo todo parado, chegar ao Atlético, já ter a necessidade de ir para o jogo e essa sequência de jogos grandes que o Atlético teve desde a sua chegada, como é que tem sido aí essa readaptação, principalmente ao ritmo de jogo, né? Exatamente. O que você acabou de falar agora, eu acho que é o mais importante, que é o ritmo de jogo. Eu converso bastante com o Kardec, principalmente com o Pavão, porque ele também ficou esse tempo que eu fiquei sem parar. E é difícil, cara, porque a gente vem de 7 meses sem atuar numa partida oficial. E quando você acabou de falar, a gente chega e momentos, jogos importantes, jogos com a intensidade muito alta. E acaba que você fica um pouco para trás em alguns movimentos, alguns lances. E isso acaba te prejudicando, né? Porque a gente quer chegar, mostrar nosso valor o mais rápido possível. Só que muitas coisas não só dependem de nós, né? Como eu falei, eu acho que o jogador, para ele estar em alto nível, o treino, beleza, faz muita parte, mas o treino é muito diferente do jogo, sabe? Tipo, aquela intensidade do jogo, você demonstrar, e a gente chegou numa situação que não dava tempo para a gente poder nos adaptar a entrar em campo, a gente já tinha que mostrar já em jogos grandes, então acredito que tenho muito a evoluir ainda, não só eu, como o Pavão, o Kardec, como a gente conversa, porque sabemos que ficar esse tempo todo parado, a gente perde muito no ritmo do jogo, na intensidade, no que a gente já estava acostumado a fazer dentro dos nossos clubes, mas tenho certeza que pouco a pouco a gente vai tentar evoluir o mais rápido possível para ajudar o Atlético. Gomit. Pedrinho, você já viveu a sensação, né, de ser campeão brasileiro pelo Corinthians numa temporada em que você tem um atual companheiro como um ex-companheiro daquela conquista, que foi o Guilherme Arana, que era o lateral esquerdo do Corinthians, né? E naquela temporada, né, vocês fizeram um primeiro turno brilhante, né? E aí no segundo turno, no normal, deram uma oscilada e mesmo assim se sagraram campeões, né? Como que você enxerga o cenário do Campeonato Brasileiro dessa temporada, né? O Palmeiras hoje tem uma vantagem considerável de pontos com relação ao Atlético, mas por ter vivido aquela situação em que no segundo turno deu uma oscilada, mas mesmo assim foi campeão, você enxerga que
que é possível que isso aconteça com o líder atual, o Palmeiras. E se você vê que emocionalmente, depois de tudo que aconteceu, a saída do Antônio Mohamed, a chegada do Cuca, mas a eliminação na Copa Libertadores da América, o fator emocional vai ser fundamental para vocês, especialmente nessas próximas rodadas, para não deixar essa vantagem aumentar ainda mais. Sim, eu acredito que é possível, como você falou, eu fiz parte de um grupo em 2017, onde a gente ficamos um turno inteiro sem perder. É difícil, porque o Campeonato Brasileiro tem grandes equipes, são jogos muito difíceis, e acredito que a gente, para poder chegar lá, temos que ir jogo a jogo, não adianta a gente pensar no jogo daqui a 3 semanas, a gente tem que pensar, por exemplo, foi o Coritiba, agora é o Goiás, então a gente tem que ir em 3 pontos, conquistando, aumentando a confiança, como você falou, teve a saída do Turco, teve a entrada do Cuca, alguns jogos, por falta de atenção, a gente pode ter perdido um ponto ali, a gente estava até conversando que a gente acabou perdendo pontos nos acréscimos, no jogo contra o Cuiabá, no jogo contra o Corinthians, que a gente tomamos 2 gols muito rápido. Então, a questão do fator emocional, ele atrapalha muito. Falei, se a gente está num momento de muita confiança, a gente não toma um gol contra o Atlético Paranaense no final, contra o Palmeiras nos acréscimos, contra o Cuiabá. Então, são fatores emocionais que a gente tem que estar sempre ligado, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, você tem que estar ligado do início ao último minuto. Então, acredito que essa vitória contra o Coritiba deu-nos uma ótima confiança, porque a gente sabe que o elenco do Atlético é muito qualificado, tem muitas peças importantes. Então, se nossa equipe tiver com muita confiança, lucidez naquilo que for fazer, tenho certeza que dá pra gente fazer uma campanha histórica. Ô Pedrinho, até pro torcedor atleticano entender e ter confiança, porque ele já acreditou em diversas conquistas, foi mantra, cantou, gritou, eu acredito. Ano passado, muitos desses jogadores deram títulos importantíssimos, um triplete, uma campanha histórica, mas então, para o torcedor acreditar, esse ano teve uma eliminação para o Flamengo, teve uma eliminação para o Palmeiras. E depois dessa eliminação para o Palmeiras, quem é que falou? É claro que o Cuca falou, o Cuca tem a preleção, é o treinador, o Cuca é o chefe, é o comandante, mas quem desse elenco chega no vestiário, bate e fala para reerguer, depois de 2 eliminações em que o torcedor sofreu muito? E para poder acreditar, o que vocês aí do elenco conversam entre si? Como é que está essa liderança hoje dentro do Atlético? O cara que é muito ouvido ou as pessoas, ou os jogadores que são bem ouvidos? Sim, como você falou, o Atlético é um clube gigante, onde tem pessoas importantes, pessoas que lá fizeram história e continuam fazendo a camisa do Atlético. Então, nesses momentos tem que ter alguém para poder reerguer, né, a confiança e tudo. Como eu falei, é muito difícil ter um elenco, assim como o do Atlético, de muita qualidade e uma torcida que nos apoia, que nos incentiva jogo a jogo. E como eu falei, quando aconteceu esse acontecimento que a gente não imaginava, que era poder ser eliminado pelo Flamengo e agora pelo Palmeiras, teve, claro, sim, papéis importantes lá dentro. O Cuca chegou, conversou bastante, o Caetano também, mas entre os jogadores tem o Hulk, que ele é um cara fantástico, além de na parte técnica, na parte mental também, e ele conversa bastante com a gente, dá força, faz com que a gente acredite na força do nosso elenco. O Hever também é um cara que conversa, que apoia. Então o grupo é um grupo muito experiente, onde eles fazem com que nós acreditemos na nossa qualidade, né, para que a gente possa desenvolver o melhor futebol. E como falei, além da liderança técnica que o Hulk tem, ele também tem uma liderança no grupo, onde apoia, incentiva, para que a gente possa passar por momentos difíceis e sim chegar ao momento de sucesso. Você falou de Hulk e Hever aí, que realmente são líderes, mas o Vargas chegou a conversar com vocês de uma forma coletiva, a pedir desculpa, ou alguém chegou pro Vargas, pô, meu irmão, você deu aquela quebrada ali no final, não precisava disso. Teve essa resenha coletiva ou não, isso ficou mais de bastidor?
Não, isso fica mais bastidor, porque eu acredito que quando o jogador erra, ele sabe, e o Vargas, ele é um jogador de seleção, um jogador de alto nível, onde conquistou muitas coisas na carreira dele, e ele sabe o momento que ele fez ali. Ele chegou sim, humildemente, pediu desculpa à equipe, falou que não é um jogador que faz aquilo, e todo mundo sabe, o Vargas é um jogador muito disciplinado, um jogador que joga pela equipe, a qualidade técnica dele é indiscutível. Então ele chegou, pediu desculpa pelo que aconteceu, e só ficou por isso mesmo. Soube se ele conversou com o Caetano ou diretoria, isso já não sei, mas foi isso que aconteceu. Ô Pedrinho, o Atlético, esse elenco do Atlético tem uma marca muito forte nele, que é a questão da versatilidade, talvez seja uma grande marca sua também, né? A gente viu você surgindo ali no Corinthians, fazendo até um pouco mais de beirada, mas principalmente na passagem pelo Shakhtar, fazendo muitas funções diferentes, né? Jogando mais por dentro, às vezes até como um atacante ali, como um falso 9. Nessa chegada ao Atlético, a gente tem visto você jogando mais por dentro mesmo, como um meia. Você acha que é mais por aqui mesmo que você vai se adaptar dentro dessa ideia do Cuca? Ou você acha que daqui a pouco o torcedor vai te encontrar também jogando mais pela ponta, mais como ali uma espécie de segundo atacante? Como é que você tem ficado com relação a esse posicionamento mesmo? Como você falou, eu acho que o elenco do Atlético tem muita versatilidade ali, e principalmente eu já joguei em bastante posições, e eu acredito que, como você falou, depende muito da opção do treinador, né? Eu estou aberto a poder fazer funções. Agora a gente joga uma função no meio meio que com um triângulo, e a gente faz como se fosse 2 meias. Venho fazendo, claro, até uma função um pouco nova, como normalmente fazia como um meia, meio que flutuando mesmo, como você falou, como segundo atacante, mas eu sempre me adapto muito rápido às posições, e eu dei a opção Cuca, se eu precisar, pode ser por dentro, pode ser pela beirada, como você falou. Eu tive muitos jogos no profissional que joguei bastante jogos pela beirada. O que muda é que por dentro você não tem como muito ir pro drible, porque você tem que jogar mais rápido. A intensidade do jogo ela é muito rápida, você tem que tocar, passar. E na ponta você tem que marcar um pouco mais, mas também você tem mais liberdade para ir no contra um. Então eu sei dosar essa versatilidade. Quando eu jogo por dentro, sou um jogador que muda a minha característica, sou um jogador mais de passe. E quando eu jogo por fora, eu tento ir mais com um contra um, poder finalizar a jogada. Então é isso que eu tento me adaptar, eu estou tentando me adaptar ainda mais aqui no Atlético, para poder colocar o meu alto nível dentro de campo o mais rápido possível. Pedrinho, toda sorte do mundo para você, que você seja muito feliz aqui no Atlético, você tem um ano aí de contrato, que você conquiste, que você leve o Atlético a um lugar bem alto. Ano que vem é um ano muito importante de inauguração de estádio para o torcedor. O torcedor, obviamente, queria títulos esse ano importante, ainda tem a disputa do Campeonato Brasileiro, mesmo que difícil, mas que você tenha uma ótima passagem aqui pelo Atlético, que marque e que você tenha conquistas, viu, meu amigo? Obrigado pela vinda ao programa, e sempre que quiser vir aqui pessoalmente, será muito bem-vindo. Tá bem, então eu que agradeço aí por esse dia, por esse papo aí, e tenho certeza que vai ter mais oportunidade pra gente conversar ainda mais, tá bom? Boa, meu garoto, valeu, vai com Deus. Agradecendo a comunicação do Atlético, ao Cássio, ao Guilherme, a todos que fizeram um esforço absurdo para colocar o Pedrinho no ar.